Shalom, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nós vamos tratar sobre uma questão que me foi apresentada durante a semana para a gente resolver a dúvida. A questão ela tem relação com o versículo em Gálatas 2,16 e trata o tema da justificação, especificamente justificação, mas envolve, né, a justificação, mas na realidade fala delas cuidando de contradições, eventuais contradições possíveis que possam existir no texto bíblico. Quem me passou a dúvida diz que tem uma certa confusão, porque lê uma coisa, né, em um versículo, e na realidade em outro versículo está falando algo diferente. É sobre isso daí que nós vamos falar hoje, tá? Vou compartilhar a tela e a gente começa a falar do assunto de uma maneira direta. Então tá aí, ó, justificado pelas obras, né? Primeiro o termo justificado, isso daí tem a ver, né, com a justificação, tornar justo uma pessoa, tornar justa uma pessoa. Isso vem por ocasião do julgamento final. E não vamos entrar nesse mérito aqui. E também está relacionado diretamente à salvação, porque o justo é que será salvo. Então, quem se torna justo será salvo. E o salvo é o que se torna justo, vice-versa, não é mesmo? Então tá aí, justificado pelas obras. O versículo que foi apresentado foi esse, ó, Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, Paulo, aqui, escrevendo essa carta aos Gálatas, deixou bem claro: o homem não é justificado pelas obras da lei. E depois ele ainda repete: sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. E ele conclui: nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. É isso aí. Agora, realmente pode haver uma confusão com outras partes, né, outras passagens do Novo Testamento que parecem falar o contrário disso aí. Nós vamos trabalhar um pouquinho até mesmo o termo obras da lei, para podermos resolver essa questão. Se é que tem solução, né? Vamos ver aqui. É uma questão mais de interpretação. Vamos lá. Primeiro ponto, há diferenças. Sim, é verdade que há diferenças entre o que Paulo escreve e o que outras pessoas acabam escrevendo. Tiago, por exemplo, nós vamos falar de Tiago. A carta de Tiago fala o oposto do que Paulo está falando. Não é que não é justificado, mas que não é só pelas obras. Perdão, não é só pela fé. Tem também as obras. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. Há diferenças também no Apocalipse em relação ao que João escreve, que Jesus teria passado para ele, e diferenças também com relação aos evangelhos. Ou seja, Jesus fala uma coisa e Paulo fala outra. Nós vamos ver isso aí. Então, creiam, há diferenças no texto. Justificação pelas obras da lei. Paulo usa a expressão obras da lei. Isso aí é muito importante. Na realidade, a gente precisa saber se obras da lei é uma obra específica, é algo específico que nós precisamos considerar ou não. Vejam bem, Tiago, no capítulo 2, versículo 14, ele fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aqui Tiago já fala de uma forma completamente diferente de Paulo. Ele fala que se quem tiver fé e não tiver as obras, não resolve. Não resolve ter somente a fé e as obras, não. Essas obras aqui, de uma maneira geral, são as boas ações ou boas obras. Cristo fala em Mateus 5,16 sobre as boas obras que não devem ficar ocultas. Não é mesmo? Então é isso aí. Tiago, esse Tiago aqui, lembrando, é irmão de Jesus. Ele não é um dos 12. Ele foi irmão de Jesus, filho de Maria. Ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Paulo mesmo, na própria carta aos Gálatas, chega a mencionar Tiago como uma dessas colunas, junto com Pedro e João. Então, Tiago é um dos líderes da igreja de Jerusalém. E ele escreveu essa carta que foi endereçada às 12 tribos dispersas da diáspora.
Então, ele conclui aqui no versículo, porventura a fé pode salvá-lo? Pois é, ele diz, será que a fé somente pode salvar? Então, ele coloca essa questão. Logicamente, apresentando que as obras também são importantes para a salvação. Ele continua, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, nesse caso aqui, no versículo 15, ele coloca exemplos. A pessoa não tem o que vestir, a pessoa não tem o que comer, né? Tiverem falta de mantimento cotidiano. Isso aí está relacionado, ele está dando exemplo aqui, né, que está relacionado às boas obras que as pessoas podem fazer com esse o irmão ou essa irmã que não tem o que vestir direito, que não tem a comida em casa. É sobre isso. Continuando. E algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? O que ele diz? Você encontra uma pessoa que não tem o que comer e não dá comida para ela. Aí ele responde, ele pergunta, que proveito virá daí? O que adianta você dizer que tem fé lá na igreja, tal, bonitinho, mas na realidade, a hora que você encontra uma pessoa desse jeito, você não ajuda. É isso que ele está querendo dizer. Eu estou usando aqui a Almeida Corrigida Fiel, por isso o texto um pouco mais rebuscado, né, erudito. Mas ele coloca de uma forma bem clara. As obras são necessárias, e ele dá o exemplo dessas obras. Guardem bem, eu vou voltar aqui no versículo, esse aqui mesmo, é o 15. Guardem bem isso aqui, ó. Irmão ou irmã estiverem nus, e depois falta de mantimento cotidiano. Nós vamos ver isso aqui de novo um pouco mais adiante. No versículo 17, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Observa como Paulo não. Tiago fala a respeito dessa questão. A fé e as obras. A fé sem as obras é morta em si mesma. Então, quem tem fé é justificado fazendo aquilo que tem que ser feito com a sua fé. É isso que ele quer dizer. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 2 de sua carta, Tiago fala: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Pronto. Aqui ele se posicionou de uma forma oposta ao que Paulo fala, ao que Paulo escreveu lá na carta aos Gálatas. Aqui ele deixou bem claro: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, Paulo diz que é somente pela fé. Tiago diz que é pela fé e pelas obras. Então há uma certa discrepância, uma certa discordância aqui entre o que Tiago está falando e entre o que Paulo está falando. Nós precisamos considerar essa diferença, nós não podemos ignorar. Nós não podemos simplesmente dizer o homem é justificado pelas obras e esquecer que aqui em Tiago está escrito que não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Nós não podemos ignorar isso aí. Existe isso. Agora, nós podemos fazer o quê? Comparar essas questões com outras passagens da Bíblia para ver o que a gente pode fazer com isso, né? Vamos ver. Aí tem o ponto principal. A obra da cruz foi Jesus que realizou. Não foi Paulo, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a obra da cruz foi Jesus que realizou. Ele é que foi o enviado de Deus para nos salvar. E salvação é nos tornar justos, é ensinar o caminho da justificação. E aí eu te pergunto, o que Jesus falou? Não é? Porque até agora eu coloquei Paulo, que não conheceu a Jesus pessoalmente, e Tiago, que foi irmão de Jesus. Olha só. E Jesus? Vou tomar de base Mateus 25, versículo 31 em diante. Não vamos ler todos, mas os principais aqui para a gente compreender. Jesus está falando sobre as coisas do fim, sobre o tempo do fim. E ele coloca a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso está sublinhado porque o Filho do Homem é Jesus, quando ele retornar. E aí ele fala que se assentará no trono, ou seja, ele será o rei, ele reinará.
Está falando das coisas do fim. No 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso aqui é julgamento. Ele vai reunir todas as nações e vai julgar um por um, separando aqueles que ele considera ovelhas de um lado e os que ele considera bodes do outro. E ele faz essa comparação com o pastor que faz isso aí. Continuando. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Portanto, aqui o rei, ele, Jesus, está falando para as suas ovelhas. Ele fala: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha só. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede, destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Agora há pouco eu pedi para vocês guardarem. Lá em Tiago, que ele falou de estar nu e de falta de mantimento cotidiano. Olha os exemplos que Cristo está dando aqui agora. Ó. Tive fome e deste-me de comer. Tá aí, ó. Mesmo exemplo de Tiago. E aqui, ó, no 36, estava nu e vestistes-me. Ou seja, o mesmo exemplo de Tiago. Então ele está falando aqui de ações. Ou de boas obras. Adoeci e você foi me visitar. Jesus está falando de boas obras. Que lá em Mateus 5,16 ele chega a citar. Então, os justos lhe responderão. Quem são esses justos a que Jesus se refere? Porque ele está falando disso. Vou voltar aqui, ó. Aquele que estava na prisão e foi me ver. Então, o justo é aquele que foi visitar o preso. O justo é aquele que foi visitar o doente. O justo é aquele que vestiu aquele que não tinha o que vestir. Voltando aqui, ó. O justo é aquele que deu de comer, que deu de beber, que hospedou o estrangeiro, nos exemplos que Jesus apresenta aqui. Esses são os justos. E os justos, nós lemos agora há pouco, são as ovelhas que Jesus colocou à sua direita, no momento, na ocasião do julgamento. E ele fala aqui, ó, os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? São as ovelhas perguntando, mas quando é que a gente fez isso para ti, Senhor? Né? É isso que eles estão perguntando. E Jesus responde como rei. Ali, ó, no versículo 40. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jesus usa o verbo ali, ó, fizestes. É o verbo fazer, não é? É o verbo que indica a ação, indica uma realização, indica uma obra, uma boa ação. Isso é que é interessante de perceber. Jesus está falando aqui, ele está falando de algo que supera a fé. Que não superar no sentido de ser mais importante, não. É que passa pela fé, mas vai mais além. Não é algo superior, não. É algo que está além da fé. A fé move a fazer as ações. A fé move a pessoa a realizar aquilo que Deus coloca diante de si no seu caminho. Isso aqui é interessante. Continuando. Depois que ele fala isso, ele vai citar agora sobre os bodes, aqueles que estão à esquerda. Só que no caso dos bodes é tudo o contrário. Viu alguém com fome, não deu de comer. Viu alguém doente, não foi nem visitar. É basicamente isso. A gente não vai ler, não. Mas ele conclui no versículo 46, que é o final dessa passagem. E irão estes para o tormento eterno. Ali ele se refere aos bodes. Mas os justos para a vida eterna. Então é importante perceber que Jesus cita aqui
as obras, as ações, ele considera as ações como boas obras. Ele considera as obras, as ações, e chama quem realiza essas obras e ações de ovelhas, estando à sua direita. Mas também, por duas vezes, ele usou a palavra justos, ou seja, aqueles que realizaram essas ações, aqueles que realizaram essas obras, as ovelhas de Jesus, ele chama de justos. Ou seja, embora ele não use a palavra ou essa expressão, ele está dizendo justamente o seguinte: essas pessoas ou serão justificadas nesse momento. Então, isso aqui é o que Jesus fala. Eu acho que a gente consegue entender ou perceber aqui um alinhamento entre o que Tiago falou, o que Tiago escreveu na carta, o que ele escreveu na sua carta, e o que Jesus falou aqui, que foi registrado no Evangelho de Mateus. É o que nós estamos pegando de exemplo. Eu acho que a gente consegue perceber esse alinhamento. Tiago conclui depois com uma passagem muito bonita. Eu considero essa passagem uma das mais bonitas da Bíblia. No versículo 18 do seu capítulo 2. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso é muito sério, muito importante e, ao mesmo tempo, uma passagem, uma construção ali muito bonita. Tiago está deixando bem claro que as obras, elas são realizadas por meio da fé. A questão agora que surge é o seguinte: Paulo falou lá que ninguém é justificado pelas obras da lei. Tiago e Jesus aqui, por exemplo, Jesus na parte ali, eu falei sobre o que as ovelhas fizeram, mas não foi ali passada a palavra obra. Mas em Mateus 5,16 ele fala das boas obras. Então a questão que surge é: obras da lei é diferente de obras ou são a mesma coisa? Observa aqui, ó, em Efésios 2,9, Paulo fala da salvação. Já comentei, né, de uma forma bem passageira, logo no comecinho, que justificação tem a ver com salvação. Praticamente uma coisa está atrelada à outra. E quando ele fala aqui que nós somos salvos pela graça mediante a fé, em Efésios capítulo 2, ele diz que essa salvação mediante a fé não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe que Paulo aqui usa a palavra obras, e não obras da lei. A questão é o seguinte: nós não temos motivo para acreditar que obras da lei são diferentes de obras. Porque, na realidade, em momentos diferentes das suas cartas, Paulo usa as expressões diferentes. Não tem sentido nós falarmos que aqui são umas obras e obras da lei são obras específicas. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu não acredito nisso. O que nós colocamos é essa expressão obras e as expressões, melhor dizendo, obras da lei e obras são equivalentes, são iguais. Até porque Jesus, quando falou da lei, isso é algo que a gente pode considerar. Quando falou da lei, eu acho que é Mateus 22, os fariseus perguntaram para ele qual é o maior mandamento da lei. E Jesus respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Ele estava citando o Deuteronômio. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame ao próximo como a ti mesmo. Também estava citando a lei. Ele não estava falando de outra coisa diferente. Só que ele deixa bem claro: desses dois mandamentos, mandamentos de amor, depende toda a lei e os profetas. Ou seja, se toda a lei depende do amor, nós não temos motivos para acreditar que as boas obras, ou as obras que Paulo cita, qualquer que seja, as boas ações, não sejam obras da lei. Porque aqui ele está deixando bem claro, ó, para que ninguém se glorie.
Ou seja, é lógico que o orgulho pode subir ao coração do homem, da pessoa. Estou fazendo uma boa obra e se sente orgulhoso. Pronto, aí já pecou por outra forma. Mas nós não temos motivos para crer que obras da lei e obras usadas em momentos diferentes sejam expressões diferentes que se refiram a coisas distintas. Não. Obras da lei são obras. São as boas obras, que também em outro lugar é utilizado. Amém? Então, quando Paulo fala lá em Gálatas 2,16, sobre ninguém será justificado pelas obras da lei, ele está falando de obras. Então, nós chegamos àquela questão. Realmente existe uma discrepância. Paulo fala numa direção, Tiago e Jesus fala em outra direção. Como é que a gente fica, né? Porque a Bíblia nós consideramos como a palavra de Deus, ou pelo menos ela contém a palavra de Deus. E só que nós vemos aqui a palavra de Deus em Tiago falando uma coisa e a palavra de Deus em Paulo falando outra coisa, falando diferente. Nós vimos ali a passagem de Mateus em que Jesus fala de uma forma e Paulo fala de outra forma. E aí, como é que a gente fica, não é mesmo? Qual seria o caso, a solução para a gente poder chegar nisso aí? Qual seria a solução? A solução que eu digo é o seguinte: eu acho que está mais na hora da gente fazer com que a igreja seja mais cristã e menos paulina. Amém? Essa foi a nossa resposta. Shalom! Uma ótima semana para você.